8h39. Bem, agora nós vamos já iniciando aqui o nosso momento entrevista aqui da nossa Tribuna EFAP. É o espaço onde nós conversamos com representantes dos mais diversos segmentos, né? E trabalhadores, profissionais liberais, pessoal da área da cultura, da educação, questões ambientais, enfim, sempre trazendo informações importantes para a nossa população. Nós temos o prazer de receber aqui no programa hoje o João Carlos Santin, conceituado advogado, que é o jurídico da entidade que representa as nossas emissoras comunitárias Abraço, também é jurídico aí de outras entidades importantes, né, voltadas à IPAGRE, né, desse pessoal que congrega SIDASP, e está aqui também conosco o Fábio Casuni, que é coordenador aí da SIDASP, né, e nós vamos conversar um pouquinho com eles, que a gente já tem conversado com algumas lideranças aqui no programa, sobre a situação atual que reina em nosso país, né, por causa aí da crise econômica agravada pela crise política, e uma situação de insegurança que está aí em nosso país, está se instalando em nosso país, provocada por anúncios do governo provisório aí, de cortes de direitos e de corte de verbas em programas sociais, de arroxo nas aposentadorias. Isso tudo vem preocupando a nossa população e a prova está aí nos manifestos em todo o país, conforme alguns analistas aí já estão projetando. Isso aí não vai parar se não houver uma nova postura do governo provisório ou uma situação que dê mais segurança à população. Então nós vamos conversar um pouquinho com o João Carlos Santin, que acompanha toda essa situação, né? E nós, enquanto emissoras comunitárias, levantamos esse debate também para orientar a população, para situar a população nessa situação. Nós já temos falado isso aqui com várias lideranças. Há poucos dias tiveram aqui alguns colegas seus, advogados também, falando desse assunto. E aí, claro que nessa área da SIDASP, né, que tem uma abrangência muito grande, há uma preocupação em muitos setores também, né? Então eu vou trazer um bom dia aí do Santin, que também é o nosso assessor jurídico da entidade das comunitárias, e deixar à vontade o Santin no primeiro momento, aí, fazer uma breve exposição enquanto profissional do direito e jurídico aí, e também uma liderança da nosso segmento aí das comunitárias. Como é que você está vendo a tua situação aí, Santin? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes aí desta grande, pequena rádio comunitária, né, que tanto nos orgulha, né, aqui fazendo parte diuturna, né, da comunidade desse grande bairro EFAP, né? Só não me deixa muita vontade, senão não paro mais de falar, tá, Jonas? Mas começamos pelos bancos, né? Essa semana os bancos foram palco e vão ser palco de notícia há muito tempo, e eu digo o seguinte, a própria Veja, né, e o G1, né, que são representantes da mídia tradicional e os grandes causadores desses males, né, da nossa sociedade brasileira, porque é essa grande imprensa que não divulga a verdade e não promove esse tipo de debate, por exemplo, nós estamos fazendo aqui hoje, né? Fazem os debates, mas de forma distorcida, e tentam sempre ludibriar a população brasileira, né? E como nós sabemos que a Globo tem uma cobertura de 95% dos lares brasileiros, né, comprova-se essa desgraça. Os bancos, por exemplo, né, tu sabia, Fábio, que só os lucros dos bancos deste ano, né, é maior do que o orçamento de dezenas de estados mundiais, né, de países. Banqueiro, né? Só ganha, né? Os lucros dos bancos nunca foram tão crescentes, né? Só nesse primeiro semestre, me acredito que foi uns 20 e poucos bilhões de reais. E ao mesmo tempo foram fechadas 6.000 vagas só este ano, né? A política deste governo covarde, né, deste governo corrupto e golpista, né, Temer,
Covarde por quê? Porque ele se aproveitou da sua condição de vice, né? E isso demonstra que nós temos que fazer, temos que ter muito cuidado, né? Quando se faz essas coligações políticas partidárias, né, Zander? Exato. Porque acontece isso reiteradamente, a história não deixa mentir. E a gente acaba sempre cometendo os mesmos erros, achando que as pessoas são diferentes, que as pessoas podem mudar e que os partidos também investem em capacitação e formação política das pessoas, o que não é verdadeiro, né? Lamentavelmente, né, a gente ficou aí 13 anos, né, se degladiando, debatendo, tentando disputar o tal do governo popular, e está aí no que deu, né? Claro que a gente não pode desconsiderar os enormes avanços que tivemos com o governo Lula e Dilma, né? E vamos sentir muitas saudades desses avanços, porque são paliativos, né? E como todo paliativo, qualquer outro governo, principalmente de exceção, e que não tem compromisso com o povo, e sim com a sua trupe, com a sua turma, né? Os iluminados, né? Os illuminatis, né? Ou os banqueiros, né? Ou os rentistas, né? A política econômica do Brasil é feita para os rentistas, aqueles que vivem de sombra e água fresca, aqueles que têm a capacidade de investimento em bolsas de valores e em títulos de valores dos estados, né? Pobres em desenvolvimento como nós, para ganhar fortunas, rios de dinheiro, com juros exorbitantes, com hoje, por exemplo, a taxa Selic em 14,5% ao ano. É um absurdo, né? E é isso que eu digo, não se quer resolver o problema do Brasil, não se quer resolver o problema crucial da sociedade brasileira, mas sim apenas manter os privilégios para essa turma toda que vive na boa, né? Grudado nas tetas do poder, né? Na corrupção, enfim. Então é lamentável, né? E nós do setor da comunicação não só vivenciamos tudo isso, mas sentimos a carga da repressão, né? Desde a fundação, desde a criação das rádios comunitárias, que foi em 98, né? E até hoje não temos paz e sossego para sobrevivermos e podermos conversar e opinar com a população. Até hoje, as rádios comerciais, de forma covarde, de forma bandida, de forma totalmente desproporcional, né? Demonstrando a incompetência desses sujeitos que cresceram até aqui, fizeram conglomerados e monopólios à custa do dinheiro público, porque essas pessoas não conseguem viver sem o dinheiro público, né? Esses empreendedores que eles falam, eles não conseguem empreender e criar sem o dinheiro público. Então é muito fácil vir se vangloriar, dizer que é empreendedor, mas no mesmo tempo não consegue viver sem a grana fácil do Estado, sem a propina, né? E aí o atrelamento, né? E o atrelamento, comprando votos nas eleições e tal. Então é lamentável, Zander. Exatamente, é uma situação revoltante por esse aspecto que o Santinho está abordando, e também o povo está aí preocupado, né, o trabalhador o que vive de salário, com essa ameaça bastante concreta aí de corte de direitos e arroxo da aposentadoria, e também já se anuncia uma redução de investimento em alguns programas sociais que vinham dando certo, inclusive na área educacional, né, como o Pronatec, por exemplo. Então, daqui a pouco eu gostaria que o Santinho falasse um pouco para nosso povo o que realmente, concretamente, nós devemos temer do governo Temer, né? Aí dá para fazer uma brincadeira. Temeridade com o Temer. Mas vamos trazer um bom dia do Fábio também, que representa esse sindicato, essa entidade tão importante aí, do ponto de vista de vocês também, qual é a preocupação que vem sentindo aí, Fábio? Um prazer tê-lo conosco aqui na nossa Rádio FAP. Bom dia. Bom dia, Zander. Bom dia aos ouvintes da Rádio FAP. Nós do Sindasp, assim como todas as outras entidades sindicais, nós vemos essa situação da conjuntura nacional vai afetar diretamente ao trabalhador. Toda hora que a gente vê os meios de comunicação, principalmente essa mídia direcionativa, os meios que o novo governo Temer está fazendo para que, entre aspas, resolvam uma situação que eles mesmos criaram, né, vai surgir efeito com o trabalhador. Cortes de direito, aumento de carga horária para trabalhar,
Tá entendendo? Então, doutor Santin, isso é uma coisa preocupante para todos os trabalhadores, porque infelizmente o nosso governo hoje, né, a nível nacional, está voltado para quem? Para quem investe dinheiro, assim como o senhor falou. É uma situação totalmente adversa, né? Uma situação totalmente adversa para ajudar o trabalhador, e sim para massacrar, porque eles vão ganhar dinheiro, sim, vão ganhar dinheiro com a carga horária aumentada, né, com o salário reduzido, né? Então, e daí? Onde é que estão os direitos? Cortes de direitos, aonde que vai parar isso? Então, todas as instituições, principalmente o Sindasp, né, está sentindo isso na pele. Por exemplo, esse ano, esse governo, que nós chamamos de desgoverno, né, esse desgoverno do Colombo, por exemplo, venha nos afetando diretamente. Não querer dar nem o índice do INPC de aumento para os trabalhadores. Isso nunca aconteceu na história, né, usando como desculpa essa política, né, com que fez agravar uma suposta crise econômica, né? Então eles usam isso de desculpa para não dar um aumento para o trabalhador, que é o que alavanca o Estado de Santa Catarina. Então nós, como os representantes dos funcionários públicos da Epagre, Sidasc, Codesc, Santur e também de várias outras empresas privadas, né? O Sindasp sente isso e sente que o trabalhador está sendo prejudicado. E falando da Epagre, a Epagre tem um trabalho de alta relevância, né? A Epagre, as pesquisas da Epagre são destaques internacionais, né? As conquistas que esse setor tem atingido aí, né? Graças à dedicação dos seus técnicos aí, né? Do pessoal todo, né? Isso tudo mereceria um apoio bem maior, né, Fábio? Com certeza. Todo o trabalho de pesquisa, existe pesquisa de 10 e 15 anos ali que podem, de repente, com uma greve, porque os trabalhadores não aguentam mais. Né? Os trabalhadores não querem aceitar o zero de aumento. Entendeu? Então, você imagina, Zander, uma greve hoje prejudicar uma pesquisa de 10 anos? Né? O quanto Santa Catarina perde. Ou, por exemplo, uma greve num posto de fiscalização sanitário da barreira da Sidasc, que também faz parte da nossa base. Né? Santa Catarina hoje é considerado uma ilha dentro do nosso país. Né? Nós somos um estado livre de febre aftosa sem vacinação. É verdade. Entendeu? Nós temos um estado sanitário... Graças ao trabalho que foi feito. Graças ao trabalho da Sidasc. Né? Principalmente dos barreiristas, que estão ali para impedir o ingresso das doenças fitossanitárias. Né? Então, hoje, de repente, uma greve numa barreira sanitária pode ingressar uma doença dentro do estado de Santa Catarina que quebra economicamente. Aí sim vai haver uma crise econômica dentro do estado de Santa Catarina. Aí nós não vamos ter comida no mercado, nós não vamos ter pessoas com dinheiro para... Não vai girar o comércio, porque nós vamos ter, infelizmente, uma doença dentro do estado. É verdade. Então, a valorização desses profissionais está muito defasada. Agora, interessante, né, doutor Santinho, o Fábio, que... O pessoal diz que quer resolver o problema da economia, recuperar a economia do Brasil, sacrificando o trabalhador, né? Quer dizer, o culpado agora é o aposentado. Na verdade, a aposentadoria é um drama antigo, né? Começou aquele fator previdência, que é um cálculo maquiavélico, que a lógica dele é simples, né? É cruel. Se vai viver mais, tem que viver mal e porcamente, ganhar uma mixaria. Se vai viver menos, então pode ganhar um pouquinho melhor. Grosso modo falando isso aí, né? Aí depois agora querem arrochar mais ainda, não vai ter mais aposentadoria por tempo de serviço, todo mundo é 65, e aí, mas daí porque todo mundo pode trabalhar, aumentou a expectativa, mas então tem que criar situações de trabalho, de vida digna para esse pessoal. Aí resolver preservar o fundo de previdência. Então, o que é a previdência? É um seguro que o cidadão pagou, ele tem direito a receber, né? Só que pagou para o governo. Se pagasse para uma empresa particular, tivesse mais facilidade para receber esse seguro nos valores corretos. Aí alegam que é o número de benefícios que vai falir a Previdência, mas esquecem do desvio de função dos fundos, que é uma praga no país, né? Esquecem da roubalheira, da corrupção, botaram a mão na verba da Previdência quantas vezes, né? Quantos escândalos aí, e aí a sonegação em certo nível. E também tem gente falando em mexer na CLT. A CLT é o marco divisório entre o período que o trabalhador era escravo, de certa forma, porque o patrão fazia o que queria, e o período que o trabalhador passou a ter um pouco de dignidade, né? E como disse a candidata à presidência dos Estados Unidos, a Hillary Clinton, há poucos dias, né? A economia só é boa quando é boa para todos. Não é só para uma elite econômica, e principalmente essa elite aí que o senador Requião chama de o capital vadio, né?
que fica investindo no bem-estar, no grupinho ali, e não pensa em contribuir um pouco para a melhoria, valorizar mais os trabalhadores. E não é a criticar a classe empresarial, que nós temos grandes empresários honestos que valorizam o trabalhador. Vamos citar, por exemplo, o Antônio Hermílio de Moraes, que valorizava o seu colaborador, brigava com o governo, mas por causa de problema de abertura de crédito, essas coisas. Mas tem aquele grupo de empresários safados, e tem aquele empresarinho aí, até de rádio comercial, que você estava citando, que não vive sem o dinheiro público, bem colocado. E agora estão olhando, parece que o trabalhador como um marginal nesse país, que é a causa do problema da economia, né? Então, o Santinho, que tem uma fala balizada, porque vem analisando diretamente essa situação toda, podia dizer para nossa gente agora o que concretamente nós podemos ter medo que aconteça, doutor Santinho? Tanto isso tudo é verdadeiro, né? Vamos pegar o exemplo aqui do cara de Chuchu, que é o nosso governador do estado. Tanto isso é verdade, Zander, que, veja bem, não querem dar o reajuste salarial para os funcionários, que é apenas uma recomposição da moeda, não é aumento salarial, isso a população tem que ter consciência, é apenas a recomposição do poder de compra da moeda. O que acontece? Não tem dinheiro, diz que tem que fazer economia, e quem vai pagar a conta de novo é o trabalhador. Por quê? Porque as empresas públicas do estado de Santa Catarina e o próprio governo do estado simplesmente dobraram o valor para custo com propaganda e publicidade no estado este ano. Tu sabia? Né? Quantos reais vem para a rádio comunitária aqui do estado? 0. Né? Porque são covardes, né? E são discriminadores. Né? É isso que eles são. Perca a linha de raciocínio dentro desse aspecto. Inclusive, há pouco tempo aí aqui a emissora contribui bastante para divulgar o trabalho do Sistema S, né? Nós divulgamos o trabalho do Senai, do SESI, e eles gostam de vir aqui porque repercute bem as entrevistas. Há uma procura imediata de alunos, porque a rádio comunitária é bem ouvida. Com certeza. E aí foi pleiteado há pouco tempo uma pequena contribuição do Senai, e a diretora encaminhou a papelada e disse com todas as letras: olha, infelizmente nós estamos proibidos de investir em rádio comunitária. Isso por determinação da ABERT e da CAERT, que são duas entidades conservadoras, né? Patrimonialistas, e que simplesmente, né, acham que os interesses, os privilégios que eles detêm com o poder público não pode ser mexido por ninguém. Tá? Então veja bem, eu chamo eles de covardes, né, e de incompetentes, porque se preocupar com uma rádio com 25 watts, que não existe esse critério na estratosfera, né, não existe rádio comunitária em nenhum lugar do mundo com 25 watts. 25 watts não é nada, não existe na lei da física. Só existe porque nós temos a capacidade de comunicar. Né? Porque, e muito mais, que nos custa muito caro esse watts. Mas então é o contrário, o senso, quando eles dizem que vão diminuir os custos, né, por conta da crise econômica, é mentira, porque eles aumentam a carga de investimento nas rádios e TVs comerciais, porque são esse antro que sustentam os governos. São eles que, através das suas mentiras, dos seus engodos, sustentam esses governos totalmente, como falou o Fábio, desgovernos, na verdade. Então, eu ia citar um exemplo, por exemplo, também, dos juros da taxa Selic. Né? Se baixasse 1% desse juro da taxa Selic, nós economizaríamos em torno de 30 bilhões de reais por mês. Né? Que resolveria, por exemplo, a questão do tal superávit primário que eles tanto falam, que tem que ser um superávit privado, sabe para quê? Para garantir o pagamento desses juros para os rentistas, entendeu? Para esse capital volátil que já quebrou vários países no mundo não sair aqui do Brasil, entendeu? Essa é a garantia que o governo dá, que vai pagar o juro, né? Enquanto nós aí, trabalhadores, temos que nos ferrar e pagar essa conta. Então é lamentável. E a única forma de nós, povo, população, nos contrapormos, e é bom, tá? É bom
nós nos antenarmos, porque nós tivemos uma experiência da diferença do que é um governo popular, em que pese as contradições e a entrega também ao sistema político potrificado, né, alguns erros cometidos aí, em confiar demais nessa elite, essa burguesia que mama nas tetas há séculos, né, desde o descobrimento do Brasil. Então isso tem que ficar bem claro. Nós temos esse feedback do qual a diferença realmente de um governo popular para um governo ditatorial que é da direita, né? A direita, o povo tem que se dar conta. Esses partidos de direita, eles não estão preocupados com você, trabalhador, com você, ser humano, né? Pobre, puta e preto tem que ir pra cadeia. Pobre, preto e puta tem que sustentar as benesses dessa burguesia irresponsável, né? E é por isso que existe o poder judiciário também, entendeu? Para se prevalecer dessas pessoas menos favorecidas, que não têm acesso a advogados, que não têm a proteção do Estado, que não têm proteção dos direitos humanos, entendeu? E é por isso que agora nessas manifestações, por exemplo, o Estado de forma covarde se prevalece com relação aos que ousam ir contra esse sistema potrificado, né? Uma polícia ineficiente, uma polícia também comprometida com o sistema, porque não tem sequer estrutura para combater o tráfico, grande parte da polícia também potrificada, né? E fazendo parte desse sistema potrificado, que também são bandidos, né? Então isso tudo a população sabe e tem que fazer uma comparação. Agora nós temos, o que eu falo, né? Apesar das contradições, nós temos essa possibilidade de fazer uma comparação, o que é um governo popular e o que é um governo ditatorial de direita, como é esses partidos de direita, né? Então eu acho que agora nós estamos no momento de eleições, né? E o trabalhador tem que optar sempre, na medida do possível, se inteirar, inclusive conhecer a história da humanidade, as atrocidades que essas pessoas vêm fazendo no decorrer dos séculos, as religiões, inclusive, as igrejas, também tem que ser questionado, né? As atrocidades que esse povo todo, que comandam o poder e dão o norte para as nações, que tem feito no dia a dia. Então é lógico, né? Agora nós vamos ver o quê? Né? Os cortes monumentais, porque eles têm que garantir a mamata do poder, eles têm que continuar com a corrupção, em que pese essa Lava Jato, que não vai dar em nada, né? Apenas a Lava Jato busca, sim, caçar certas pessoas e alguns partidos de esquerda, né? Porque sabem essas pessoas que em eleições diretas eles não conseguem não mais ganhar eleições, porque o povo agora viu a diferença, né? Então o que eles vão partir agora? Vão partir para o parlamentarismo, né? Que quem elege lá o primeiro-ministro é o Congresso Nacional. Vão partir para o parlamentarismo, que eles conseguem continuar comprando o voto do povo no cabresto, né? E não me venham com churumelas dizer que lei, que o Estado vai controlar os gastos, que agora as empresas não vão poder mais contribuir com as eleições. Isso é balela, entendeu? Nós sabemos quanto é que custa um voto para vereador, nós sabemos quanto custa, quanto eles pagam por um voto a prefeito, né? E as burlas e as malas enterradas sobre esse solo, nós sabemos que estão abarrotadas do dinheiro de Caixa 2, das empresas, de cooperativas, que se dizem cooperativas, mas não tem nada de cooperativas. Então é isso, né? É muito triste a situação brasileira, porque as instituições, do modo geral, estão potrificadas, entendeu? De um modo geral, né? Começando desde lá das empresas como a Epagre, Cidasc, né? Que tem os seus problemas sérios incrustados dentro dos favorecimentos, né? Dos amigos do Reis que estão nessas empresas. E o povo sabe disso e nós sabemos disso também, né? E os trabalhadores que levam essas empresas, né? Os trabalhadores de campo, os trabalhadores dos escritórios, os trabalhadores das barreiras, que pagam toda essa carga agora, né? Com essa merreca que eles estão negando, né? Porque o salário, né? A folha de pagamento da Secretaria de Agricultura não chega a 3% do orçamento do Estado. Uhum.
e comanda 30% do PIB do Estado. Então essas vergonhas que o povo tem que se dar conta, né, e sair da chibata desses canalhas. Tanto é que tem uns dados aqui, doutor Santin, assim, ó, para os ouvintes da rádio ficarem atentos. A IPAGRE e a SIDASC juntas correspondem a 42%, comparando os gastos com as SDRs. As SDRs gastam 58%, IPAGRE e SIDASC 42%. Então, o cabide de emprego que é hoje no estado de Santa Catarina, as SDRs, por exemplo, você assume lá um cargo de confiança, né? Você vai lá para trabalhar para a SDR. Você, além de receber o teu salário, você recebe 90 e poucos % de gratificação. Não é um cabide de emprego isso aí? Aí o que acontece na SDR, você é obrigado a ir onde o governador está, entendeu? Você é um servidor público, puxa saco do governo. Na minha opinião é isso, entendeu? E veio para quê? Veio para massacrar e para fazer voto. Isso aqui é máquina de fazer voto com dinheiro público, né? É máquina de fazer voto com dinheiro público legalizado, entendeu? E depois vem dizer que vão acabar, que não vão acabar. Entendeu? Essas agências, hoje chamadas agências de desenvolvimento regional, né, são órgãos totalmente supérfluos, né? Houve época que nós tínhamos a Secretaria de Desenvolvimento, a Secretaria do Oeste, porque é uma época que havia dificuldade de comunicação, as estradas eram ruins, a comunicação com a capital era problemática, e cumpriu a sua finalidade ali e também já ficou sem efeito. Mas eles viram ali a mina de voto, que é a máquina, a estratégia para ganhar a eleição a partir dali, e aí o governo do PMDB, o senhor Luiz Henrique, que Deus o tenha, né, que já foi, criou esse monte... que o diabo tenha, né? Criou aí essa monte de cargos super, cabide de emprego realmente, e que não tem, porque eu acho que, né, doutor Santin, as secretarias de Estado já têm a sua estrutura própria, tem o seu orçamento próprio, né? Então eles têm a obrigação de fiscalizar, correr o Estado e ver o que precisa fazer. E então, porque agora é escritório regional, mas a estrutura, o gasto é praticamente o mesmo. Eu estava vendo aqui agora, as ADRs têm novo regimento interno. A intenção é retomar o papel de articuladoras do planejamento. Quer dizer, acho que é articuladora política, né? Exatamente. Então, são setores que consomem dinheiro público, né? E aí falta dinheiro para tudo. Eu não sei, o governo de Santa Catarina resolveu agora economizar na educação, né? Que é o cavalo de batalha de todo político, demagogo, educação. Economizar na segurança, a bandidagem está aí, o senhor falava da polícia, não quer mais investir em efetivo policial militar, tem que tá dando uma briga danada aí. Economizar em setores de pesquisa de fundamental importância, como a IPAGRE aí, como a SIDASC e tal. Então, qual é a prioridade de um governo desse? A prioridade é a cabide de emprego, né? Essa tríplice aliança representa isso. E voto, né? Um cabide enorme de empregos, né? Essas SDR ou agências, sei lá o que eles querem chamar, é evidente, né, que a sua estrutura é simplesmente como representação política, né? E nisso o Luiz Henrique foi muito esperto, né? Além de manter essas empresas como a IPAGRE, SIDASC e essas secretarias regionais, né? Para manter realmente o poderio político que eles detêm no Estado, né? E é difícil, por isso que é difícil de acabar. E os trabalhadores, infelizmente, ainda não conseguem visualizar isso, né? Que a chibata deles quando realmente não tem outra forma, bate sobre esses mesmos trabalhadores, né? Que inclusive vendem os seus votos, né? Para essas pessoas, né? Então é lamentável, né? Lamentável isso, mas a única forma de reação que nós temos é através do voto, né? É através do voto, a única forma, e também agora das mobilizações, né? Exato. A única forma de nós barrarmos esse grande projeto de arroxo, voltar ao que era antigamente, né? Repito, para essas pessoas, negro, pobre e puta, tá? E lixo é a mesma coisa. Entendeu? Então lá o filho do pedreiro, que agora conseguiu fazer curso de medicina, advogado, administração, etc, etc, ele não vai ter mais acesso. Já não está mais tendo acesso, porque já o FIES já foi cortado de forma
considerável, né? A lei de cotas, né? O horror que a burguesia tem a essa lei, porque tira a vaguinha lá do filho vagabundo que só estuda, né? E começa a trabalhar com 30, 35 anos, e é por isso que para ele não tem problema se aposentar com 65, entendeu? Porque ficou até os 30, 35 estudando, fazendo estágio nos órgãos públicos de maior relevância para poder passar nos concursos e ocupar os cargos de maior relevância do Estado, entendeu? Então é isso, Zander, né? A gente fica muito triste, né? Eu tô falando aqui com propriedade, né? Eu falo sempre isso, né? Eu tenho uma história, por isso que eu posso vir aqui falar onde eu quiser, né? E respondo pelo que eu falo aqui, inclusive, né? Se alguém se sentiu atingido, por favor, eu estou respondendo porque eu estou falando aqui, até porque eu provo tudo isso. Né? Então é lamentável. E aí o poder de mobilização das pessoas hoje é a única forma de nós nos contrapormos a essa barbárie que está sendo construída por esse governo covarde, golpista e espúrio. Tanto é que nós vimos aí o mundo inteiro não respeita esse camarada, né? E nós também não vamos respeitar. Ele está falando que vai ser o grande pacificador, uma ova, né? As instituições públicas vão ter que responder por esse golpe covarde. Inclusive a Ordem dos Advogados do Brasil vai ter que responder, vai ficar com a sua mancha na história por ter apoiado essa barbárie que é esse golpe, parlamentar, esse golpe covarde e espúrio que está aí. A bandidagem agora tomou conta do poder, a bandidagem está pressionando para acabar com a Lava Jato, a bandidagem vai acabar deixando Eduardo Cunha no poder, a bandidagem, tá? E quem deu apoio vai tomar conta geral desse país. Interessante que o golpe foi tão bem planejado, né, e articulado, que foi tão rápido, tudo cartinha marcada, né? Foi tão rápido o afastamento da presidente Dilma, e o processo do Cunha está enrolado, não está sujeito nem a nada. Com certeza. Né? E não se fala mais nos problemas do Renan Calheiros, né? E o alvo, está bem claro, é tornar o Lula inelegível, porque ele sabe que nesse contexto, nessa conjuntura atual, o Lula, se voltar em 2018, não precisa nem fazer eleição. Ganha de lavado, não precisa nem fazer campanha. Então, o objetivo se apega no apartamentinho lá, que diz que é do homem, e porque ele frequenta uma chácara que é do filho, de um sócio lá, do filho, porque mandaram arrumar um banheiro na chácara. Ele deu sugestões e querem pegar o Lula por isso aí. Inclusive está tendo uma repercussão internacional muito ruim, né? Sim. Órgãos internacionais têm criticado esse tipo de procedimento aqui no Brasil. E as nossas emissoras comunitárias, né, Santinho? Essa vergonheira que você falou, a novela da luta das comunitárias para aumentar a potência, por valorização. E a importância dos comunitários é tão grande que elas sobrevivem com 25 watts na antena. E eles tentam dificultar cada vez mais falando aqui da nossa rádio FAP, que é uma rádio bem estruturada, graças ao trabalho da diretoria, o empenho, o amor que o pessoal tem na coisa. Nós estamos aqui na sede própria agora. Ela consegue incomodar de uma maneira incrível as emissoras comerciais, né? A Caerte fica louca com essa emissora, que agora fizeram uma rádio aí que está só tocando música, não cumpre finalidade social nenhuma, uma comunitária. Já denunciamos para o Ministério e nada foi feito até agora. Para barrar o nosso sinal, porque você sabe que a onda hertziana, ela se propaga, você pode ter só 25 watts na torre, no sistema irradiante, mas as condições atmosféricas sendo favoráveis, a onda de rádio, ela se propaga, você não consegue segurar. E a nossa rádio, só pela torre, mesmo com 25, pegava quase em todo o município. Eles sabiam disso, e a rádio incomodava pela audiência que tem, pela linha de programação que tem. E aí, tanto que tem rádio comercial aí, que se achava dona os reis da cocada, vem fazer um movimento comunitário, vem fazer festa aqui na frente da Rádio FAP para ver se conseguem pegar um pouquinho de audiência da nossa rádio, porque estão a zero de audiência. Então não tem a emissora, e as emissoras comerciais sempre fizeram política, né? Eu me lembro desde a época... Politicagem, né? Politicagem. Desde a época do José Sarney. Isso. Quando era para garantir um ano de prorrogação do mandato, ele distribuiu canais de rádio e televisão como quem dá milho aos pombos. E aí, tudo para politiqueiro.
E esses caras cresceram com o rádio, ficaram ricos e abriram outras empresas e estão lá com a radinho fazendo política, né? E aí, isso aí ninguém avalia, e então eles ficam desesperados com a comunitária, que é a emissora que tem a coragem de fazer uma abordagem como essa aqui, por exemplo. Né? Exato. E ajuda a comunidade. Essa é uma emissora que na área onde ela está inserida, nós temos contribuído aí para a criação de entidades importantes em todas as áreas culturais, esportivas, de interesse comunitário. Veiculamos aquilo que é do interesse da pessoa de baixa renda, que não tem recurso, vem aqui, ela tem um acolhimento bom, né? E um jornalismo, esse jornalismo aqui aberto, né? Então, então nós somos perseguidos, inclusive, porque a gente incomoda na audiência, emissoras aí de 5 mil watts, 10 mil watts na antena, aí estão preocupadíssimas porque não conseguem concorrer com a Rádio FAP com 25 watts. E lamentável, não temos o apoio que precisaríamos ainda, né? Isso demonstra, é bom o trabalhador, o cidadão aqui do bairro, compreender bem. A lei foi criada justamente para a rádio. Eles jamais imaginavam que nós íamos conseguir fazer funcionar essa rádio. Exato. Né? Porque realmente eles previam que a rádio não alcançaria 1 quilômetro. Né? Por isso que eles estão apavorados. Porque o raio, é como tu falou, as ondas se propagam. Se não houver barreira, elas se propagam, né? No tempo. Então, e é isso. E aí jamais imaginavam nós teríamos a capacidade de reunir tanta gente, né, em torno de uma rádio, né, e as pessoas se darem conta de que efetivamente a comunicação liberta, né? E é por isso que nós temos uma grande rede, né, uma grande afiliadas, né, através da Abraço no estado inteiro, fortalecendo a comunicação desse estado, né? Temos aí uma ferramenta como o Jornal dos Trabalhadores, que veio para mostrar para o trabalhador como se comunicar, se relacionar com o trabalhador. E enfim, né, Zander, eu acho que é lamentável a covardia do Estado também, nesse particular, que não conseguem, né, essa burguesia não conseguem conviver com as diferenças e com a crítica, né? E o rolo compressor vem também principalmente de uma pessoa chamada prefeito, né? Por isso que agora nós temos uma eleições municipais, e as pessoas têm que pensar bem, né? Qual é o prefeito que está apoiando realmente o trabalhador, os direitos trabalhistas, qual é o prefeito que está apoiando as rádios comunitárias, os meios de comunicações independentes, qual é o prefeito que efetivamente tem um projeto de saúde, de educação, de esporte para o município, né? Então, acho que está no voto consciente, exatamente. Porque, lamentavelmente, o grau de representatividade do trabalhador mesmo no Congresso é bem pequenininho. É bem pequeno. Lá o latifundiário está representado, as igrejas, os pastores estão representados, a elite econômica está representada, médico está representado. Mais de 50% do Congresso tem compromisso com o monopólio da comunicação. E o que é lamentável, que o próprio trabalhador é que elege essa bandidagem, né? Então tem que pensar na hora de votar. Infelizmente, quando o papo fica bom, termina o horário. Encerrou. Eu quero agradecer ao doutor João Carlos Santinha, advogado aí, jurídico da Abraço e de tantas outras entidades, ao Fábio Casuni também, da Sindasp, né? E deixa um minutinho para um tchauzinho de vocês aí, e esperar que venham mais vezes para a gente continuar esse papo aqui, para ajudar o povo a refletir aí. Fábio. Eu então quero agradecer e parabenizar, Zander, pela Rádio FAP, essa iniciativa, essa entrevista, esse bate-papo que traz principalmente para as pessoas que querem a informação verdadeira, né? E quero agradecer a oportunidade de estar aqui para repassar tudo isso. E também quero convidar para o dia 28 de outubro desse mês, aqui no bairro FAP, aqui na comunidade do Colato, aqui na frente, nós vamos ter a Noite Vermelha, vamos contar a história do povo haitiano. Né? Então o Sindasp, juntamente com a Universidade Fronteira Sul e o Sintra Carnes e outras entidades, a gente vai promover esse evento aberto ao público, né? E todos participem, dia 28 de outubro, numa sexta-feira, dia do funcionário público. Então, acho que é dia 27, dia do funcionário público, dia 28, uma coisa assim. E que participem, né, desse evento, que é de suma importância e é um dos projetos que o Sindasp tem, né, que é o projeto de formação e trazendo a cultura do povo haitiano. Agradeço mais uma vez, muito obrigado e um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio FAP. Santinho, uma mensagenzinha final para o nosso povo aí. A mensagem que eu deixo é isso, né? Que a gente dizer pro povo que a gente está na luta,
não vamos desistir facilmente. A luta é muito árdua, né? E a gente que está aí à frente, lidando com as instituições públicas, com o poder judiciário, com o poder administrativo, agora essa experiência extraordinária que eu estou tendo com o Sindasp, está me possibilitando a ir para dentro dessas empresas públicas como a Epagre e a Cidasc, que a gente faz uma ideia aqui fora e não imagine que esses trabalhadores são tão explorados, entendeu? Exato. Como são por essas empresas de ponta. Hein? Trabalhadores que até o ano passado, trabalhadores com 20, 25 anos de trabalho no campo ganhavam R$1.200, R$1.300, né? Agora com o novo PCS, CCS ajustou um pouco, mas agora vem o rolo compressor para tirar tudo que conquistaram com o PCCS, né? Enfim, então dá essa esperança para o povo, né? E dizer para eles que não tem jeito, né? A informação, a comunicação são as únicas formas da gente ter o conhecimento, tá? Conhecimento verdadeiro, por isso que a Rádio Comunitária está junto com vocês, para se libertar, para saber exatamente quem está do lado de quem nessa história toda. Nós temos que ficar sempre do lado de quem está nos defendendo e não de quem segura o chicote. É isso aí. Né? Obrigado, então, Santinho. até a próxima, André, e vamos à luta. Vamos à luta, estamos aí, na peleia. Hoje temos uma reunião em Pinhalzinho, né, das rádios comunitárias. Ok. E nós agradecemos aí também o pessoal, em nome aqui da direção da Rádio Com, o presidente Milton Ribo, diretores Vitório Sister e Serginho Querelo, Simone na Secretaria-Geral, a Ana na recepção. Um abraço, vem aí a Parada do Ouvinte com a Simone e a Tribuna EFAP, volta amanhã.